Fala, meus enxadristas. Vamos começar mais um vídeo aqui sobre minhas melhores partidas. Eu queria destacar essa partida aqui, não foi bem uma das melhores, mas o motivo pelo qual eu selecionei essa partida foi por causa que é uma das aberturas que eu mais jogo e foi um ataque muito bem executado. Contei com um pouco de sorte também, mas vamos lá. Eu joguei contra a mestre Fi de Júlia Boredo, que a história dessa partida aqui é totalmente aleatória. Eu estava no dia procurando a live do grande mestre Arnelos. Para quem viu o último vídeo que eu gravei, eu ganhei dele no finalzinho do torneio anual de Blitz e ele estava streamando. Eu fui no site host lá procurar pela live dele, só que a live dele ainda estava ao vivo, então eu teria que esperar a live acabar para poder ver a parte que ele comenta a minha partida. Então, como eu ainda estava lá no site, eu dei uma olhada nos canais que estavam ao vivo, aí apareceu o canal recomendado, o canal da Júlia Boredo. Eu fiquei, que tal? Será que eu vou ver? Eu fui ver. Quando eu abri a live dela, inclusive recomendo que vocês se inscrevam lá. Quando eu fui abrir a live dela, ela estava lá resolvendo os problemas táticos, eu achei muito legal. Alguns problemas bem complexos, inclusive. Depois de uns 2, 3 problemas, 4 problemas, se não me engano, ela lançou um link de uma simultânea, que por sinal, que coragem, viu? 25 pessoas ao mesmo tempo lá enfrentando. Foi muito massa. Eu fiquei assistindo depois também, mesmo depois que acabou a minha partida, eu fiquei assistindo lá a live. Ela jogou com 25 pessoas ao mesmo tempo, num ritmo de 30 mais 30. Como ela era simultanista, ela tinha direito a 30 minutos adicionais. E joguei eu era um dos candidatos e fui jogar essa partida aqui. Joguei de pretas. Então vamos começar a análise. Ela jogou E4. Eu optei por jogar siciliana. Cavalo F3. D6. Cavalo C3. Cavalo C6. Aqui eu inverti um pouco a ordem. Eu não joguei cavalo F6. Joguei cavalo C6 primeiro. D4. Troca normal. Até aqui nada fora do padrão. Bispo D7. Tá um pouco invertido os lances. Cavalo B3, G6, então aqui se caracteriza a siciliana dragão. Não joguei cavalo F6 ainda, e esse lance bispo D7 veio um pouco antes da hora, mas foi só apenas uma transposição. Bispo E3, bispo G7. A gente tem uma estrutura aqui parecida com de um ataque inglês. Aqui eu joguei a variante H5, isso é uma novidade. Não é bem uma novidade teórica, mas é um sistema próprio que eu jogo, que é H5, antes de rocar. Cavalo F6, F3, aqui está claramente caracterizado o sistema de ataque inglês. Ela poderia tentar um ataque yugoslavo depois, jogando G4. Só que a ideia de jogar H5 é justamente prevenir esse ataque antes. E quando a pessoa joga H4, já estou preparado para caso ela venha jogar G4. Essa é a ideia de jogar H5 antecipadamente. Joguei A6 aqui, preparando um B5 futuro na ala da dama. H3. Outra ideia de jogar H5 é que quando a pessoa joga H3 para preparar G4, você joga H4. E foi o que eu fiz na posição. Joguei H4 aqui. Aqui, caso ela queira romper em G4, eu vou fazer em passant. E nesse caso o ataque às brancas vem um pouco mais enfraquecido. O ataque na ala do rei. Jogou F4, era um lance esperado, padrão. Eu estava ameaçando jogar no futuro o cavalo E5 mesmo. Até então, posição normal, nada demais para nenhum dos lados. Ambos os lados têm muitas chances aqui. Eu ainda não roquei, eu tenho um certo perigo aqui. Tudo bem. Joguei bispo E6, confesso que não foi um lance muito adequado. Esse lance aqui eu perdi tempo. Eu permiti que ela jogasse esse lance aqui, eu tive que tomar uma decisão se eu capturava esse cavalo ou se eu voltava, então eu acabei capturando para não ter que perder outro tempo voltando bispo D7. A ideia de jogar esse lance aqui era controlar a casa C4, controlar a casa D5, mas eu executei na hora errada. E num possível ataque futuro eu ficar mirando nessa diagonal aqui. Infelizmente eu executei essa ideia do bispo E6 na hora errada. Executei antes da hora. Portanto, ela jogou cavalo D4, um lance muito bom. Eu tive que ceder a casa para não perder mais tempo.
Então eu tive que deixar o bispo frente a frente ao meu, fazendo oposição. Então nessa posição o bispo de casas pretas já não era tão potente quanto poderia ser. Aqui eu segui com a ideia de ataque, jogando torre C8. Jogou rei B1. Depois que ela jogou rei B1, eu joguei dama A5. Mais uma vez, a ideia é preparar um ataque aqui. Várias vezes ela poderia ter jogado essa sequência aqui. Cavalo D5, numa troca de damas, trocar essas peças. Ela poderia inclusive ir para um final até interessante, caso ela fizesse primeiramente bispo toma F6, bispo toma F6, depois cavalo D5. Numa variante que eu seria forçado a trocar as damas, mas ela teria esse intermediário aqui, eu teria que lutar por esse final aqui, que eu acredito que eu esteja um pouco inferior. Vai ser um pouquinho difícil defender essa posição. Deve estar uns 0.5 para ela, vou colocar aqui no computador. E não vai ser uma posição muito legal de levar para o final. Só que ela não quis optar por essa variante de trocas. Então ela jogou A3. Eu aqui continuei com o plano. Ainda aqui ela teria a possibilidade de jogar bispo F6 e seguir aquela sequência de novo. Embora nessa posição aqui... Enfim. Nessa posição parece que iguala um pouco mais. No entanto, é melhor deixar depois do computador analisando vários minutos para ter uma maior certeza. É uma posição com muita nuance, muitos planos, é muito difícil dizer empate logo. Bom. Aqui eu joguei B5, ela jogou E5, optou por jogar E5. Troquei. Não faz sentido ela tomar esse peão aqui pra mim. Não era uma variante interessante, então eu troquei. Ela tomou de bispo, logicamente. Tomar de peão não seria adequado, porque eu simplesmente retornaria o cavalo, jogaria o cavalo H5. A ideia de jogar o cavalo H5 é entrar em G3. Eu pensei também em jogar cavalo D7 para botar o cavalo para B6 e para C4. No entanto, ela capturou de bispo. Quando eu capturei, eu dei roque. A ideia da roque agora é você trazer a outra torre para o ataque. Qual é a ideia de eu jogar H5 antecipadamente e não dar roque? Eu só dou roque no Assassino Dragão quando é necessário. Eu não vou dar roque para o cara vir ou a pessoa, eu não vou dar roque para o cara ou a moça vir jogando G4, H4, não. Como eu rei no centro, esse ataque fica mais fraco das brancas. Eu só roco se for o caso, quando for necessário para colocar uma peça em jogo. Que no caso é a torre. Por isso que nessa posição específica eu resolvi rocar. Ela jogou bispo D3, eu joguei B4. E nessa posição aqui, vou desligar esse engine aqui, não precisa estar ligado. Nessa posição aqui, eu já estava mirando um ataque mais forte, meu ataque já estava avançando, enquanto o ataque dela está completamente neutralizado por H4. Inclusive esse peão aqui fica até de sacrifício se ela quiser, mas ela perderia muito tempo para capturar esse peão, para iniciar G4, enquanto isso eu vou com tudo na ladradão. Joguei B4, praticamente forçado ela jogar cavalo E4. Se ela jogar B4, acredito que não seja uma posição tão interessante para ela, se ela tomar o peão, porque aí eu tenho a ideia de jogar torre C6, depois torre B6, torre C6, torre B6 para jogar, para mirar no peão B2. Eu tenho a ideia de avançar esse peão para ir para jogar A3. Caso eu tome em B4, eu tomo em B4 com a dama, ela toma o peão de A6, que o peão vai ficar solto, eu posso simplesmente jogar a torre A8 e começar a dominar outra coluna, com ideias de sacrifício futuro em A1, se for o caso, para tentar um checkmate, enfim. São muitas ideias de ataque aqui. Ela jogou esse lance, que eu acredito ser um pouco melhor ainda do que a toma B4. Perdão. A toma B4 era forçado aqui. Deixa eu analisar.
Sem o computador, esqueça o computador aqui. A toma B4 era forçado, porque nessa posição foi a posição crítica que eu joguei. Cavalo D5. Qual a ideia de cavalo de dama D5? A ideia de dama D5 é que eu estou ameaçando dama 2 e dama 1, checkmate, ao passo que eu estou ameaçando o cavalo dela também. Então, nessa posição eu acredito que talvez cavalo A2 ou cavalo E2 seria um pouco melhor do que jogar cavalo E4. Eu acho que cavalo E4 não foi um bom lance não. Porque eu agora tenho a ameaça de ataque duplo. Bom, cavalo E2 é uma ideia que eu terei que analisar ainda. Não sei se cavalo E2 seria um lance ruim. Não me parece um lance ruim não. Bom, cavalo E4 não foi um lance que eu gostei muito não. Então joguei dama D5, fazendo ataque duplo aqui. Ela tomou em B4. E nessa posição aqui em específico, eu nem vi esse lance. Tá aparecendo no lance do computador porque eu já coloquei a parte para analisar, então nos lances principais ainda aparece a sugestão do computador. Eu nem vi esse C4 na posição. Muito interessante esse C4. Eu aqui poderia jogar cavalo E4 e com intermediário e depois tomar a dama de cheque. Eu ganharia só um peão nessa posição. Talvez não fosse uma coisa tão interessante, porque eu ainda queria manter esse ataque. Não sei sinceramente o que eu faria nessa posição. Aqui é uma posição muito estranha, porque aqui eu poderia tomar em passant, sacrificar a torre pelo cavalo, porque provavelmente voltaria de cavalo. Eu poderia sacrificar a torre para tentar algum ataque mais brutal aqui, mas também não é garantia. Ainda teria que analisar se esse sacrifício era viável, porque se vem de bispo, até eu acredito que seja viável. Mas não, porque a dama ela tem bispo B1. Bispo B1 paralisaria o meu ataque. Não seria viável sacrificar a torre aqui. Ela tem esse contra-jogo aqui de C4 que eu nem vi. Muito interessante mesmo. Então talvez eu pudesse continuar aqui com dama B3 ou... não sei. Era uma posição que eu teria que pensar bastante aqui. Dama B6, aqui vem de bispo C2, aqui eu provavelmente voltaria a dama para B7. Enfim. Mas não foi isso que aconteceu na partida. Ela capturou o peão de B4 com a dama. Aqui eu entrei numa variante muito maluca aqui. Eu simplesmente joguei dama 2, depois de jogar esse A5. Qual é a ideia desse A5? Esse A5 é um lance de distração. A dama ela tem uma dupla função de defender as posições aqui e defender esse cavalo também. No entanto, eu jogando esse lance, eu distraio um pouco a dama. E qual é a ideia de jogar A5? É que quando eu jogar dama 2 cheque, e a jogar R5, eu posso jogar bispo B3 ameaçando a dama. Caso a dama estivesse em B4, quando eu fizesse essa mesma manobra, eu não ia jogar o lance ameaçando a dama, então eu não ganharia um tempo. A ideia de A5 é só ganhar tempo mesmo. Taticamente não faz muita coisa não, mas a ideia é ganhar esse tempo aqui, que no futuro da partida foi crucial. Aqui eu jogo dama D4. Aqui eu optei por jogar torre D8. Quando jogou dama D4, qual a ideia aqui? A ideia é eu estou ameaçando futuras ideias de bispo C2. Não é o momento ainda de jogar bispo C2. Uma ideia de dama 1, mas também não agora, porque eu teria que ter alguma peça controlando a casa D2 para que eu executasse o mate. Então eu joguei... Ela jogou dama D4, eu joguei torre D8. Ela jogou dama E3, mas aqui foi o lance que eu vi. Foi aquele momento que eu fiquei com muito medo, porque se ela tivesse visto cavalo C3, a posição teria sido totalmente outra. O que acontece?
Com o cavalo C3, eu seria forçado a trocar as damas. Eu sendo forçado a trocar as damas, esse final provavelmente iria ser algo totalmente diferente, eu poderia até perder esse final. Não seria garantia nenhuma de eu ganhar esse final, então não sei. Essa posição aqui é muito interessante. Porque depois de cavalo C3 aqui eu teria que analisar um bocado de linhas aqui, inclusive. Eu pensei em analisar essa linha aqui. Cavalo toma 2. Aqui eu preciso tomar uma decisão porque minha torre está sendo ameaçada. Eu não sei se eu retorno a torre ou se eu jogo torre D3. Só que torre D3 parece ser um pouco mais forte. Torre D3 parece ser um pouco mais forte. Muito embora eu ainda acredito que esse bispo vai ser perdido depois. Não. Torre D3 falha por causa de B3, né? Não pode. Então nessa posição aqui, se eu tivesse que trocar as damas, seria muito bizarro. Como é que eu ia salvar isso aqui? Como é que o computador disse que eu tô... Aqui eu já tô perdido, então o lance nem era torre D4. Dama 1, rei D2, dama B2. Eu simplesmente seguiria com o ataque. Só isso. E foi justamente por isso que eu fiquei... Ah, minha nossa! Agora eu entendi a tática. Por que era dama 1? A ideia é bem simples. A ideia é porque quando você joga dama toma C3, você tem cavalo E4. Caraca! Não vi isso. Não vi isso na posição e confesso que... Deixa eu ver. Um, dois, três, 4 lances. Eu teria que ver uma combinação de 4 lances no momento que eu já estava super tenso, porque eu estava nervoso nesse momento da posição, porque era um momento muito crítico. Caraca. Não sei. Acho que eu não veria isso, não. Não veria mesmo se eu tivesse jogado cavalo C3. De qualquer forma, dei a sorte dela não ter visto esse lance. Isso aqui significa um final bem interessante. Tá com a mesma quantidade de peões. É uma incógnita esse final. Uma incógnita. Eu aparentemente estou em vantagem aqui, porque o rei dela está exposto, mas seria um final bem mais interessante para os dois jogadores. Bom, de qualquer forma, não foi isso que aconteceu na posição. Jogou cavalo E3. E quando ela joga cavalo E3, dama E3, ela permite que eu faça uma pequena combinação aqui. Preciso urgentemente controlar a casa D2. É crucial que eu controle a casa D2 para que eu execute minha tática de mate. Então, o primeiro lance que eu joguei aqui foi cavalo E4. Jogando cavalo E4, eu estou temporariamente controlando a casa D2. Só que a ideia de jogar cavalo E4 é justamente evitar o lance cavalo C3, porque eu vi cavalo C3 1 milhão de vezes. Né? Fiquei com muito medo dela executar esse lance. Cavalo toma E4. Quando ela tomou de dama, porque é forçado, do contrário, se tomar de bispo leva mate em 1. Leva mate em 1. Então, eu tenho que tomar de dama. Nessa posição, eu posso utilizar um artifício de cravada para executar esse lance aqui. Bispo C2. E aqui bispo C2 é fatal, porque já tenho várias ameaças aqui. Eu tenho a ameaça de jogar bispo toma C3, cheque, ganha na dama. Tenho a ameaça de jogar... Tenho a ameaça de tomar de torre. Se ela não pode tirar o rei por enquanto, porque se ela tirar o rei, ela perde a dama. É impossível defender essa posição aqui. Impossível mesmo. A única linha, talvez, que por si só já seria uma linha suicida, bispo C4, mas bispo C4 leva esse. Ainda assim seria uma linha completamente suicida.
Seria uma linha completamente suicida, sem a menor chance. Se joga bispo C3, eu tenho esse lance aqui. Esse lance aqui também é outra loucura que eu podia fazer nessa posição. Porque essa é uma posição que eu tenho tanto ataque que praticamente qualquer lance que eu jogar é vencedor aqui. Nessa posição, aí, a ideia que seguiria era bispo C3, dama B7. Depois de dama B3, ela não teria o que fazer. Estou ameaçando mate em 1, inevitável, imparável. Se ela toma B3 único, aí depois eu teria que jogar torre D2, sacrificando tudo para evitar o mate, não compensaria. Outra linha que seria jogada, por exemplo, se fosse de bispo C2, levaria mate direto. Então, quando eu joguei bispo C2, ela abandonou. Logicamente, ela estava na simultânea, então numa posição dessa não compensaria ela ficar tentando quebrar a cabeça com a posição que já estava perdida. Inclusive, um hábito que eu percebo muito nos torneios, quando eu estou jogando, lógico que isso aqui não era um torneio, mas alguns jogadores têm dificuldade de abandonar posições. Você está jogando a posição, o cara está lá completamente perdido, está com uma dama menos, uma peça menos e continua jogando. Isso é um pouco estranho. Em partida normal, tudo bem. Em partida bullet é até compreensível, porque bullet o tempo pressiona, mas tem posição que, por exemplo, você está com 1 minuto, o cara está com 1 minuto também. Ou seja, um tempo considerável, a pessoa ainda fica jogando com peça. Acho isso um pouco chato para quem está vencendo. De certa forma, é você ficar segurando a pessoa que está vencendo, quando ela já poderia vencer logo. Enfim. No caso da simultânea, ela jogou essa partida aqui, não viu esses lances, lance como C4, o lance C4 e o lance cavalo C3, que eram 2 lances que ela poderia ter resistido mais na posição. De qualquer forma, dada a pressão da simultânea, e também que ela meio que não podia analisar muito por partida, porque ela tem que jogar as outras partidas, senão o tempo dela ia ficar curto. Eu acredito que eu dei muita sorte nessa partida. E eu destaquei essa partida porque é uma jogadora muito forte, é uma jogadora nacionalmente conhecida, que já disputou vários campeonatos. É uma honra muito grande jogar com ela. E quando eu venci essa posição, eu fiquei bem feliz. Fiquei acompanhando o resto da live. Inclusive ficaram tentando descobrir quem eu era no chat lá do site roxo. É isso. Bom, no mais, eu destaquei essa partida porque eu jogo muito dragão e essa foi uma das poucas partidas que eu executei um ataque tão bem na aula da dama. Não é muito fácil executar um ataque na aula da dama, na dragão. Normalmente as partidas que eu jogo de dragão, elas terminam com alguma troca de damas ou então seguindo para um final mais simples. Eu acabo perdendo com algum erro tático ou então vencendo a estratégia, porque normalmente eu fico em uma posição um pouco melhor depois que termina do que trocam as damas. Ou então às vezes a gente troca as damas na posição inicial e eu vou tentando conduzir com alguma técnica do meu jogo e eu acabo ainda conseguindo levar uma partida para uns finais bem legais. Eu antigamente jogava muito francesa, mas eu troquei. Eu tenho optado por jogar variantes mais ativas. A francesa me dava um jogo muito, muito estranho. Apesar de eu gostar bastante de jogos estratégicos, a francesa eu me senti um pouco preso em algumas posições. Então, tenho tentado jogar Siciliano Dragão, porque eu já joguei muito no passado, deu muito certo. Eu resgatei isso. E nessa partida aqui eu consegui um bom resultado. Recentemente, com a Dragão, eu consegui um resultado excelente contra o mestre internacional do Cu17, que foi postado no meu vídeo passado. E é isso. Bom, esse é o vídeo de hoje do meu quadro Minhas Melhores Partidas. Foi uma partida relativamente curta, mas foi uma partida interessante, que a gente viu alguns planos da Siciliano Dragão, inclusive alguns planos diferentes, porque eu joguei uma variante que não é muito teórica, não é uma variante muito jogada.
É mais um sistema que eu criei de tanto jogar Siciliana Dragão, e é isso. Eu desejo que vocês tenham excelentes partidas pela frente, e eu estou encerrando o vídeo aqui. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima.